A maçonaria surgiu oficialmente em 1717, em Londres, com a criação da primeira grande loja. Mas muitos acreditam que ela vem dos pedreiros medievais que construíam catedrais e castelos, guardando conhecimentos de geometria e arquitetura. Seus símbolos mais conhecidos são o esquadro e o compasso, que representam moralidade e equilíbrio. Os maçons se reúnem em templos chamados lojas, e seus membros passam por graus de iniciação, cada um com novos rituais e segredos revelados. Figuras históricas importantes, como George Washington, Benjamin Franklin e José Bonifácio no Brasil, eram maçons. A maçonaria teve papel ativo na independência dos Estados Unidos e até em movimentos da Revolução Francesa. A maçonaria existe em diversos países. A sua influência política e econômica ainda gera debates e teorias de conspiração. Os Illuminati foram fundados em 1776 por Adam Weishaupt, professor de Direito na Baviera, Alemanha. O objetivo era combater o poder da Igreja e do Estado, defendendo liberdade de pensamento, ciência e igualdade. Eles recrutavam intelectuais, nobres e políticos, criando uma rede de influência. Tinham símbolos inspirados no iluminismo e usavam nomes em código para manter o sigilo dos membros. Foram proibidos em 1785, menos de 10 anos depois da fundação, mas a ideia de que continuaram atuando em segredo se espalhou. A partir do século XIX, começaram as teorias de que controlariam governos, bancos e até a mídia. Hoje, o termo Illuminati é usado como sinônimo de elite oculta que domina o mundo. A Skull and Bones nasceu em 1832 na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. É uma fraternidade estudantil, mas que ficou famosa porque dela saíram políticos, empresários e líderes de enorme influência. Os membros são escolhidos entre os alunos do último ano de Yale. Apenas 15 são convidados por ano. A sede da sociedade é um prédio sem janelas chamado The Tomb, a tumba. Entre os rituais estão juramentos de segredo e práticas simbólicas ligadas à morte. Ex-membros se tornaram presidentes, como George H. W. Bush e George W. Bush, além de senadores, juízes e empresários bilionários. A Opus Dei foi fundada em 1928 na Espanha, pelo padre José Maria Escrivá, que mais tarde foi canonizado. É uma instituição católica reconhecida oficialmente pelo Vaticano. O nome significa Obra de Deus. O objetivo declarado é aproximar a fé da vida cotidiana, mostrando que qualquer trabalho feito com dedicação pode ser um serviço a Deus. Os membros seguem uma disciplina rigorosa. Alguns fazem votos de celibato, outros praticam orações longas e até penitências físicas, como o uso do silício, um objeto que causa desconforto no corpo como forma de sacrifício. Críticos afirmam que a organização age de forma fechada, buscando poder nos bastidores da igreja e da política. Hoje está presente em mais de 60 países. O Bohemian Club foi criado em 1872, em São Francisco, Califórnia. No começo, reunia artistas e jornalistas, mas com o tempo passou a atrair políticos, banqueiros e empresários. Todo ano, eles se encontram em um local chamado Bohemian Grove, uma área florestal particular na Califórnia. Os membros participam de festas e rituais simbólicos, como a famosa Cremation of Care, uma encenação diante de uma estátua gigante de coruja. O clube é exclusivo, só entra quem é convidado. Entre os participantes confirmados, já estiveram presidentes dos Estados Unidos como Richard Nixon, Ronald Reagan e George Bush, além de líderes empresariais de grandes corporações. Críticos afirmam que muitas decisões políticas e econômicas foram tomadas nesses encontros secretos. A Rosa Cruz surgiu no início do século XVII, quando 3 manifestos foram publicados na Alemanha, anunciando a existência de uma fraternidade secreta. Os Rosa Cruzes uniam ideias da alquimia, astrologia, filosofia e simbolismo religioso. Durante séculos, influenciaram pensadores e movimentos esotéricos. Alguns acreditam que a Rosa Cruz foi precursora da maçonaria, em certos aspectos. A ordem foi perseguida em várias épocas, justamente porque misturava religião, ciência e ocultismo. Hoje, existem várias organizações que se dizem herdeiras da tradição Rosa Cruz, com sedes espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, como a MORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz.
Unidos. A Ku Klux Klan surgiu nos Estados Unidos em 1865, logo após a Guerra de Secessão. No início, era um grupo de ex-soldados confederados que não aceitavam a abolição da escravidão. Rapidamente, a Klan virou uma sociedade secreta violenta, usando capuzes brancos para esconder a identidade dos membros e espalhar medo. Eles praticavam linchamentos, incêndios e ataques contra negros, imigrantes e qualquer pessoa que não seguisse sua ideologia racista. A organização teve 3 grandes fases: no fim do século XIX, nos anos 1920 e durante o movimento dos direitos civis, nos anos 1950 e 60. Embora seja ilegal, ainda hoje existem células ativas da Klan em várias partes do ZEWA, funcionando de forma fechada e clandestina. A Ordem dos Templários nasceu em 1119, após a Primeira Cruzada. O objetivo era proteger peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. Com o tempo, os Templários se tornaram uma das ordens mais poderosas da Idade Média, acumulando terras, castelos e riquezas. Eles criaram um sistema financeiro avançado para a época, que funcionava como uma forma primitiva de banco. Esse poder incomodou o rei da França, Felipe IV, mandou prender os Templários. Muitos foram torturados e queimados, e a ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa Clemente V. Mesmo assim, a lenda dos Templários sobreviveu. Até hoje, existem grupos modernos que se dizem descendentes da antiga ordem. Os Carbonários eram uma sociedade secreta revolucionária que surgiu no início do século XIX na Itália. O nome vem do ofício de carvoeiros, usado como disfarce para seus encontros. O movimento se espalhou para outros países da Europa, influenciando revoluções e movimentos nacionalistas. No Brasil, durante a independência, alguns líderes tiveram contato com ideias carbonárias e há registros de células ativas aqui. Embora tenham desaparecido como organização formal, os Carbonários deixaram marcas na história dos movimentos revolucionários do século XIX.